A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pregador André Bernardo, criador e fundador do canal Avivamento Missionário. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de um inscrito meu, Flester Oficial, eu acho que esse é o nome dele. E ele me perguntou se um jovem evangélico, ele pode jogar jogo de tiro ou jogar jogo de terror. Pois bem, esse é um vídeo que eu não esperava fazer nem tão cedo, mas como o rapaz lá me perguntou, né, então eu vou responder, né, em consideração a você. Então vamos lá. Primeiramente, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Vamos destrinchar, vamos mastigar, vamos analisar de pouquinho em pouquinho esse versículo. Vamos lá. Todas as coisas me são lícitas. A Bíblia em si, ela não é um livro que tem um conjunto de coisas que se pode fazer e o conjunto de coisas que não se pode fazer. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia, ela é um livro de princípios. Um exemplo. A Bíblia, ela não vai dizer qual deve ser a cor da nossa roupa. Ela não vai dizer quantos centímetros, qual é o formato, qual é o tecido da nossa roupa. Ela não vai dizer aquele tecido que pode e aquele tecido que não pode. Ela vai nos mandar, ela vai nos orientar a nos vestirmos com modéstia, com sobriedade. Ou seja, a Bíblia, ela nos dá um princípio. Ou seja, tudo aquilo que não vá contra o princípio da santidade, da pureza, né, da boa fama, então nós podemos fazer. Eu vi desde a minha infância muitos pastores, muitas pessoas falando que jogar videogame é coisa do capeta. Mas isso não vem de agora. Há muito tempo atrás, o povo dizia que tomar Coca-Cola era pecado. O povo dizia que Coca-Cola era coisa do capeta. Há muito tempo atrás, o povo dizia que televisão era coisa do capeta. E a cada novidade que vem surgindo aí, as pessoas vão caracterizar ela como sendo coisas inventadas pelo diabo. Mas a questão é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O que eu entendo é que muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele se utiliza de alguma coisa que nós gostamos para nos fazer nos afastar da presença de Deus. Como assim? Muitas das vezes ele usa uma coisa que aos nossos olhos é inofensiva, mas ele faz com essa coisa que aos nossos olhos é inofensiva, ela nos domina. Então, quando qualquer coisa, por mais inofensiva que seja, ela nos domina e nós somos presos a praticar ela a maior parte do dia, então isso se torna um pecado, porque essa coisa nos dominou. Por quê? Porque não somos nós que estamos usando ela, mas é ela que está nos usando. A Bíblia, quando nós vamos adentrar as Escrituras, ela vai nos orientar a sermos moderados. Nada pode tirar o nosso foco, que é Jesus. Nada pode tirar o nosso foco, que é o reino dos céus, que é a obra de Deus. Muitos pastores falam, eu ouvi muitas pessoas falar, não pastores, mas pessoas antigas da igreja, falam que isso é do capeta, e eu já ouvi uma pessoa falando que jogar videogame é coisa do capeta. Vamos lá. Qual é a diferença de eu jogar um jogo de tiro, de eu assistir um filme de ação? O argumento que eles usam é que isso vai me influenciar a ser violento, então o filme vai influenciar do mesmo jeito. É interessante como muitas pessoas, muitos anciões, muitos adultos, eles criticam os jovens que jogam videogame, jogo de tiro, mas eles assistem filme de ação. Ou seja, se ele assiste filme de ação, ele não tem, assim,
moral para falar quem joga jogo de tiro. Jogo de terror, tudo bem. Mas assim, isso é uma questão de opinião, de gosto. Deus, ele respeita a nossa opinião e os nossos gostos, desde que não vá contra a sua palavra. Vamos lá, eu não vejo nada demais perante as escrituras jogar um jogo de tiro ou um jogo de terror, porque eu mesmo sou adepto a esse tipo de jogo. Agora, não apenas na esfera de games, de jogos, mas o que é o pecado é a gente deixar aquela coisa nos dominar. Como, por exemplo, a gente passa 2, 3, 4 horas jogando videogame, 2, 3, 4 horas no celular. Isso no mínimo, né? Porque diariamente é muito mais. E não passa 1 minuto orando. Se passar 5 minutos orando, já acha que é muito tempo. Eu vejo assim uma geração que passa horas e horas na internet, horas e horas jogando videogame, horas e horas fazendo qualquer coisa, mas quando chega na igreja e o pastor pede para passar 30 minutos de oração, não consegue passar 10, não consegue passar 5. Eu vejo pessoas que passam horas e horas na internet, em videogames ou em qualquer outro meio de entretenimento, mas quando chega na igreja e se ajoelha para falar com Deus, não fala nada. Fica com o olho fechado, olhando para o lado, olhando para o outro, esperando o tempo acabar para se sentar e continuar o culto. O pecado não é o jogo em si, não é o entretenimento em si, desde que ele não promova a sensualidade. Lógico que isso aí já é outro assunto. Mas não é o jogo em si, e sim se ele nos domina. Entende? Então, se você joga o seu joguinho lá de tiro, o seu joguinho de terror, mas você vai para a igreja, mas você ora, mas você lê Bíblia, então não vejo nada demais. Porque isso não vai nos levar a cometer um pecado maior, um pecado mais grave. Então, essa é a minha singela opinião sobre esse tema. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, fala se você gostou, fala o que você acha que poderia melhorar, dá dicas de assuntos que você gostaria de ouvir. Pelo amor de Deus, não se esquece de dar o seu like, se inscreve no canal. Eita, glória é forte. Aperta aí no sininho, por quê? Porque se você apertar no sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado, meu santo, minha bênção. Eu amo vocês, meus santos. Se inscrevam nesse canal, deem dica de vídeos que vocês gostariam de ouvir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E beijo no coração de vocês, meus amados irmãos. Óbvio.